Senhor, pela noite que o Senhor concedeu a nós. Obrigado pela tua paz, pelo cuidado do Senhor para com as nossas vidas, nossas famílias. Muito obrigado por isso, Pai. Obrigado também, Senhor, porque mais uma vez nos encontramos juntos para estudar a palavra do Senhor. Obrigado por essa semana que se findou. Obrigado, Deus, pela liberdade que temos de poder abrir a palavra do Senhor e estudá-la, aprender. Muito obrigado por isso, Deus. É privilégio que o Senhor concede a nós e nós queremos, em nome de Jesus, cada vez mais nos apropriarmos disso, nos aprofundarmos, ó Deus, no estudo, no aprendizado da palavra eterna do Senhor. Obrigado por cada vida que está aqui. Obrigado por esse instrumento que temos, ó Deus, de mesmo à distância, podemos estar juntos. Obrigado por essa oportunidade. Ser conosco, Senhor, nos ensina. Nós precisamos do Senhor o tempo todo e que Teu Espírito, ó Deus, ministre ao nosso coração, nos dê entendimento, abra, Senhor, a nossa mente para entendermos mais e mais a respeito, especialmente, Deus, da pessoa do Senhor Jesus Cristo, da vida dele, daquilo que a palavra de Deus nos ensina nos evangelhos. Nós te agradecemos por isso e oramos entregando este tempo em tuas mãos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Muito bem. Quem mais entrou? Cíntia? Homero, Cíntia. Bom, a Val também. A Val entrou agora. Agora eu estou vendo a Val. Bom dia. Bom dia. Eu não sei qual o material exato que vocês têm, porque alguns não pegaram na igreja. Então, eu acho que todos pegaram a semana 4, né? Que era do Dallas. Dá uma olhadinha no material que vocês têm para eu ter convicção. Semana 4, todo mundo tem, né? Ok. E o outro era uma tarefa, um exercício sobre os primeiros anos de Jesus, né? Alguma coisa que nós falamos semana passada sobre algumas comemorações, algumas coisas que as pessoas falam ou fazem, né? A respeito do nascimento de Jesus e que, na verdade, a Bíblia coloca alguma coisa diferente, né? Então, eu não sei se vocês receberam, mas a gente vai tentar falar e aí depois a gente continua com algumas perguntinhas que eu vou fazer para vocês a respeito de alguns episódios do início do ministério do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então, vamos lá para o início da semana 4, que vai falar um pouquinho sobre Mateus, capítulo 11, né, até o 12, e as paralelas, Marcos, Lucas, também compartilham alguma coisa. Então, nessa semana do que vocês leram as passagens em Mateus, Marcos e Lucas, né, pode perceber que aí não vai estar João também, né? Depois eu vou perguntar para vocês o que vocês acham. Mas um pouquinho sobre a rejeição do Senhor e o início de um novo programa, né? Ele vai ser rejeitado, né, por aqueles que deveriam confiar nele, né? E vai ter um novo programa, então, através do Ministério de Parábolas, focado naqueles que acreditavam, que criam no Senhor Jesus Cristo. Então, para quem estudou os textos aí, tem um pequeno resumo, como a cada semana, tem um pequeno resumo dos chamados pontos de aula. Esses pontos de aula é um resumo dos textos que vocês leram, de Mateus, Marcos e Lucas. Então, vai contar aquela história, já que vocês, acho que conhecem, né, da acusação que Jesus estava expulsando demônios por Beelzebul,
né? Por outro lado, havia um grupo que o reconheceu como vindo de Deus, né? Mas outros alegaram que ele vinha, né, de Satanás, ele estava expulsando os demônios pelo poder de Satanás. Nessa rejeição, o Senhor então apresenta um novo plano. Na verdade, não é novo, é o plano dele, mas numa nova etapa, né? Quando o povo da aliança rejeita o Filho de Deus, essa promessa, então, do reino, ela é adiada, né? E o reino assume uma nova forma. Então, o reino de Deus oferecido dentro do plano de Deus, não é um plano B, mas é o plano de Deus, né? Quando o reino ele é rejeitado, o Messias é rejeitado, então essa promessa do reino ela é adiada. Então o reino, como nós já falamos, acho que em outra oportunidade, o reino ele é inaugurado, mas ele ainda não é estabelecido. Então esse novo programa abrangeria desde o momento da rejeição de Israel até a segunda vinda de Cristo, quando então o Senhor virá para instalar o reino. E aí vocês leram que ele fala bastante em parábolas, né? E é até interessante porque ele fala em parábolas para que as pessoas não entendessem, né? Relembrando aquilo que Isaías já havia falado, são aqueles que confiavam no Senhor, que acreditavam na mensagem, né, poderiam ser capazes de entender a verdade. Não esqueçamos que o Espírito Santo ainda não havia vindo, né? Não havia descido ainda, como vai acontecer lá na frente. Aí ele dá, então, inúmeras parábolas explicando as características essenciais da nova forma de reino. E aí vocês vão ver um pouquinho, especialmente em Mateus capítulo 13, ele vai falar sobre o reino de Deus em várias parábolas. Ele vai comparar o reino de Deus a fermento, e a uma pérola de grande preço, a um campo, e aí vocês conhecem um pouquinho sobre isso aí, tá? À medida que nós estudamos sobre o reino, né, esse é o momento de adoração, né, o desafio é nós estarmos cheios de gratidão, né, pelo Senhor incluir você e a mim no reino dele. Né? Não somos nós que o escolhemos, mas ele que nos escolheu, mostrando que o nosso solo, o do nosso coração, foi um daqueles bom solo, né? Na parábola do semeador, aqueles 4 tipos, né? Pela graça de Deus, nosso coração é um coração com um bom solo, tá bom? E aí tem algumas questões de discussão, eu vou deixar a pergunta aí para alguns de vocês que porventura passaram por isso, leram e enfim, pensaram a respeito, discutiram alguma coisa. A primeira pergunta é da mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus, né? Aprendemos que aqueles que muito são perdoados amam muito também. E aí tem 2 perguntinhas. É um desafio para você reconhecer o quanto Cristo o perdoou? Como você mostra grande amor por Cristo? Alguém quer comentar? Alguém escreveu alguma coisa? Nessas 3 perguntinhas que tem aí. Quero abrir para parlamento para vocês, se alguém quiser fazer algum comentário. Ninguém comenta. Vocês responderam, leram ou não? Sim, pastor. Joia. Eu Tá, não tenho estou perguntando para saber se... Não tenho dificuldade de reconhecer. Acho que esse não é o meu problema. Legal. Pela graça de Deus, né? Porque se não realmente, às vezes, quantas vezes eu fico pensando como seria o contrário se eu fosse fazer do meu jeito essas minhas decisões.
decisões, né? Então, louvamos a Deus pela graça, misericórdia e honramos, né, a atuação do Santo Espírito de Deus no nosso coração. É graça. Gosto muito daquele cântico que fala, né, quando a gente chegar no céu, vão perguntar como é que você chegou aqui? E a resposta é, foi graça, graça, graça. Né? Tem muito a ver, lembra a gente novamente da primeira bem-aventurança, né? Do pobre de espírito. Uhum. É natural, eu acho, de quem é convertido, né? Eu tô com a Dira aí, eu tô com a Jandira, pastor. Eu tô com a Jandira e a forma de demonstrar esse amor, eu creio que seja seguindo o exemplo, né, de Cristo em relação a isso, né? Eu deixei essa pergunta aí pelo fato dessa questão, né, de que quanto mais eu reconheço, né, que é graça, né, e o quanto Deus me perdoou em Cristo, né, me encoraja e me desafia a amar muito também, né? Então esse amor tem que transbordar de cada um de nós, né? Porque nós entendemos também o quanto que a gente foi perdoado, né? Então essa história da mulher é muito linda, né? Muito bonita mesmo, né? De tanto que o Senhor deixou registrado, né? A gente fica lembrando dessas questões porque o Senhor permitiu que fosse registrado uma história que nem fala o nome, né? Da pessoa, mas o episódio é relatado com este propósito também de nos falar, né, nos ensinar sobre o amor, sobre o perdão, né, e o quanto, né, o Senhor nos perdoou, né? Então, porque tem muitos de nós, né, muitos crentes têm um pouco de desafio, um pouco de dificuldade de perdoar, né, ou até de manifestar amor, né? Eu acho que não entende muito sobre essa realidade de quanto o Senhor nos perdoou e não entende também aquilo que a Jandira colocou, né? Não entende muito a graça, né? Tem muitos crentes que lutam um pouquinho com essa questão de às vezes querer fazer alguma coisa para ter um lugarzinho no céu, né? Como achando que é algo que nós podemos de alguma maneira conquistar, né? Então acho que essa realidade do amor e do perdão tem também muito claro na nossa mente. Legal. Interessante. Foi interessante que a intensidade desse amor na nossa conversão, ela parece que ela vai, a intensidade, né, vai diminuindo com os anos, né? A gente nós mesmos às vezes vamos nos lembrando dessa intensidade lá da nova conversão, dos primeiros anos, né? Que a gente quer evangelizar até o gato que passar na nossa frente, a gente quer falar de Cristo, né? E depois, com o passar dos anos, a gente vai, não sei se é nos acomodando, né? Ou a gente vai achando que não é bem assim que se leva as coisas no Evangelho, mas só que a gente confunde as coisas e a intensidade vai diminuindo. Não a gratidão, né? Gratidão sempre vamos ter. Mas eu falo da intensidade desse amor da nova conversão, dessa coisa que você descobre que o pecador que você é, para onde você ia e o que Deus fez para te tirar desse caminho que era o inferno. E parece que os anos vão se passando, a intensidade vai diminuindo, você parece que não tem mais aquela chama, né, de gratidão, de que você estava prestes a cair num buraco bem fundo. E não era para ser assim, né? Esse novo amor devia ser todos os dias, né? É verdade. Isso é um perigo que muitos correm, né? Acho que todos nós, né, corremos, mas graças a Deus que o Senhor, pela graça, não deixa que isso aconteça na maioria dos crentes, né? Sempre vai ter uma parte assim, mas na maioria dos crentes ainda o primeiro amor está bem forte, está bem ativo, né? E muitos, né, espalham este amor, muitos demonstram esse amor de maneira intensa, como você falou, né? Mas
Por isso também está registrado lá em Apocalipse, né? Fala do retorno ao primeiro amor, né? Essa realidade de que nós precisamos sempre estar na presença do Senhor, porque se não for, a única maneira de nos mantermos intensos, né? E extravasar essa questão do amor e de perdão é andar em Cristo, né? É andar com o Senhor, né? E andar na presença do Senhor, né? Então, é só nessa situação, andando nele. Eu estou estudando novamente o livro, né, de Colossenses, né? Na minha devocional particular, no meu estudo particular, né? Estudando um livro do Russell Shedd, um livrinho bem antigo, não sei se vocês conhecem, ele é bem fininho, né? E o livro é Andai Nele, lá de Colossenses 2, 6 e 7, né? E fala muito sobre essa realidade, né, de o desafio de nós andarmos em Cristo. E o livro de Colossenses, especialmente, só abrindo um parênteses aí, não tem a ver com o que estamos falando aqui, né? Mas só abrindo um parênteses, né? O livro de Colossenses vai falar um pouco sobre aquele povo, né, que havia encontrado a Cristo, entendeu a verdade, e de repente estava se deixando seduzir, envolver por tantas coisas de fora, regras, rituais, uma série de coisas, né, que estava tentando tirar a primazia e a própria realidade, né, de andar com Jesus de maneira simples, mas de maneira intensa, de maneira profunda. Então, Paulo escreve essa carta a uma igreja que ele não conheceu, e ele fala logo no início, assim, né, primeiro ele exalta e mostra a pessoa de Jesus, e depois ele fala, olha, assim como vocês conheceram a Cristo, né, andai nele, né, arraigados, enraizados, né? Então, acho que o grande desafio para nós é cada vez mais que as nossas raízes espirituais estejam se aprofundando e nós aprendamos a andar nele. Eu creio que o que a gente vai estudar um pouquinho, né, sobre a vida de Jesus vai nos ajudar nessa questão, né, de como é que nós andamos nele, né? O que ele fez, o que ele não fez, o que ele falou, o que ele não falou, como é que nós aplicamos isso à nossa vida hoje, né? Então, se nós andarmos nele, né, nós não esfriaremos em nome de Jesus em nenhum momento, né? Então, quando a gente se afasta um pouquinho, deixa de andar nele, com ele, para ele, por ele, a gente corre esse risco aí de esfriar e de dar essa afastada. Mas louvado seja Deus que ele permite que a gente volte. Legal, muito bem. Alguém mais ou posso para outra perguntinha? A outra é mais complicada, acho eu, né? Pastor. Oi. Pastor, só queria falar uma realidade, assim, que eu tenho pensado ultimamente, né? Até por conta dessa pandemia toda. Mas já pensou se não tivesse sido reconhecido pelo Império Romano a igreja, né? Os cristãos, assim, a religião? Como seria? Porque depois daquela perseguição toda foi instituída, né? O cristianismo como a religião oficial, enfim. Acabou a confusão e ficou bom pra gente, entre aspas. Aí eu tô pensando nas aspas. Como seria, né, se o cristianismo não fosse uma religião instituída pelo Estado? Como seria a vida dos convertidos em Cristo, para Cristo, com Cristo, andando? Né? É verdade, Dina. Eu acho assim, que a gente poderia imaginar que seria mais ou menos como foi lá no livro de Atos, vou dizer assim, né? Pedro preso aqui, Estevão morto lá, João, né? Eu acho que seria assim, é uma imaginação, claro,
mas eu entendo que, não sendo instituída como uma religião oficial do Estado, ela continuaria sendo à margem da sociedade, perseguida, né? Nós não adoraríamos o Deus, sei lá, qual seria o Deus do século, da época, o imperador, alguma coisa assim, né? Mas eu creio que seria mais ou menos semelhante ao início do livro de Atos, né? Mas se instituiu, né? Eu acho que, juntando aquilo que o Fernando falou, olhando para a própria história da igreja, Dira, eu creio que a igreja se acomodou, a igreja evangélica, né? Ela se acomodou mesmo, né? Por isso que eu insisto com vocês de estudarem, de lerem, né, a história da igreja, né? Eu insisto com vocês, eu tenho esses livros, são 10 livros pequenos para você conhecer a história da igreja. E aí, em vários momentos, né, há uma acomodação, e Deus é tão misericordioso que o Senhor promove, né, em vários momentos da igreja, os chamados avivamentos, né? E a gente já ouviu também, né, alguém fala assim, puxa, talvez esse seja, aos nossos olhos, né, aos olhos do ser humano, talvez esse seja o momento de Deus avivar novamente a igreja, tal, né? Em se tratando de missões, por exemplo, né? Houve um momento lá atrás, alguns anos atrás, que houve um grande mover de Deus na obra missionária. Mas isso também já acomodou. Já não é mais como era há, sei lá, 30 anos atrás, mais ou menos isso. Então, Senhor, assim, Ele é tão misericordioso que Ele vai promovendo, né, essas renovações e esses avivamentos na própria igreja dele. Você vai falar, Fernando? Não, porque eu falei que a gente falou que foi bom para a gente depois de Lutero, né? Porque antes de Lutero não foi, né? Então, mas acho que a Dira se referiu, né, a Constantino, lá em 300 e pouco, né? Aí o cristianismo foi declarado uma religião oficial, né? Dizem que ele se converteu lá na ponte, né? Que ele viu uma cruz, aquela história que vocês conhecem. Isso é história da igreja, tá? Isso aí não é fantasia, não, né? E até hoje muitos, né? Há um grupo que fala que ele se converteu e há um grupo que fala que ele não se converteu, né? E que aí a igreja se acomodou como uma religião oficial. Ela não mais foi perseguida, né? Não mais foi perseguida. Só virou a perseguição para o outro lado, né? Porque a gente não pode esquecer a matança que a igreja, né, fez em todos os anos, né? Porque se condenava pessoas por nada, né? Pela cor do cabelo, pela roupa que usava, pelo lugar que andava, né? Porque também isso é a história da igreja, né? A gente não pode esquecer da queima às bruxas, né? E, na verdade, quem provava que ela era bruxa? Né? Então, assim, há toda uma história sanguinária aí também em nome dessa igreja, né? E foi um sangue derramado. E, enfim, a história da igreja, essa igreja aí, historicamente falando, é muito triste e vergonhosa, porque a igreja passou a ser Estado também. E em nome dessa igreja, como Estado, ela tinha poder para matar e para deixar viver quem ela entendia que era justo, quem ela entendia que era certo. Sim, há momentos negros, né, na história da igreja, né? As cruzadas é uma delas, a própria Inquisição também é um momento muito triste da história da igreja, né? É verdade. Por outro lado, né, o cristianismo tem também, claro, os seus momentos de apogeu, vou dizer assim, porque aonde o cristianismo penetrou, né, em algumas sociedades ele penetrou, ele trouxe bênção, ele trouxe uma vida muito mais vivida à luz da palavra, né, do que em outros momentos. Então, há os dois lados, né?
pela interpretação errada daquilo que a Bíblia nos ensina, mas por isso que é a história da igreja, nós precisamos estar sempre olhando para isso, né, e aprendendo, né, com o nosso passado para não errar novamente, né, como igreja, como instituição, né, mas realmente, por isso que nesses livros que eu falo para vocês, nesses 10 livros, né, tem um que é a Idade das Trevas, né? O tema do livro é Idade das Trevas, né? A chamada Idade Média foi um momento terrível para a igreja como instituição. Não é a igreja evangélica, né? Porque a igreja evangélica, né? A questão evangélica mesmo, aí ela se torna, né, nessa terminologia, a partir, como o Fernando falou, a partir de Calvino, aí a história é diferente também como a história da igreja, né? Então, o cristianismo evangélico, ele se liberta, né, deste cristianismo errado, né, a partir da reforma, lá no século XVI, 1517 em diante. Tá? Então, há momentos na história da igreja, né, para trás, né, e momentos para frente, né, mas na questão mesmo, como foi falado agora, na questão mais pessoal, particular, né, individual de cada um de nós, né, essa questão do avivamento e trazer cada um de nós a uma intimidade, né, e a uma vida plena com o Senhor. Aí Deus vai agindo no coração da igreja, na vida da igreja, e assim acontece em vários momentos, várias pessoas, né? Vocês conhecem vários momentos de avivamento que o Senhor promove em momentos que Ele assim quer na história da igreja. Legal, mas vamos voltar para cá um pouquinho, né? A história da igreja é um negócio muito lindo de ver, muito bacana, né, de poder estudar. A outra perguntinha aqui, por que Jesus reagiu tão fortemente à acusação de que ele expulsou demônios por Beelzebul? Quem respondeu? Quem pensou nisso? Isso aí a gente já estudou, né, pastor? Já. Eu me lembrei. Já estudamos. Tem uma pegadinha aí, né? Porque Jesus... Respondi a primeira, pastor. É porque um reino não pode subsistir se um quiser expulsar um outro pelo mesmo nome. Ele até explica, né? E aí a resposta seria porque Jesus mesmo fala que o pecado blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado, que fala. Esse pecado, consequências eternas e tal. E aí eu acho que essa é a resposta. Mas... Se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem expulsam os vossos filhos? Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Ele dá um exemplo da família, né? Da família. Acho que a resposta é essa aí. Só que tem uma pegadinha aí também. Alguém quer comentar? Eu respondi a primeira. Respondi o primeiro. Não estou nas perguntas ainda, querido. Eu estou na questões de discussão. Ah, tá. Por que Jesus reagiu tão fortemente à acusação de que ele expulsou demônios por Beelzebul? A pessoa talvez não tivesse perdão desse pecado, né? Como você tinha comentado, Marcos. Só que a gente tem outro entendimento hoje, né? A gente tem outro entendimento. Né? E o pessoal se comentava muito disso, né?
olha, cuidado com o pecado contra o Espírito Santo, não é perdoado, então, se você pecar contra o Espírito Santo, você está com o pezinho lá. Não tem perdão. E a gente né, falava, olha, queria confirmar uma verdade, a gente falava, olha, contra o Espírito Santo a gente não pode pecar, então eu estou afirmando que isso é verdade. Mas... A reação do Senhor foi bem forte, como você está levantando, né? E ele claramente coloca essa questão, né, de que ele estava apresentando o reino de Deus, né? Então, se fosse diferente, né, não seria o reino de Deus que estaria sendo chegado para ele, né? O próprio Jesus fala, né? Se eu estou expulsando os demônios pelo Espírito de Deus, então é chegado, né, entre vós, né, chegado o reino de Deus sobre vocês, né? Então ele estava, a reação dele também era sobre a própria apresentação do reino, né? Ele estava demonstrando que nele, né, na expulsão de demônios pelo Espírito de Deus, na pessoa de Jesus, né, o reino de Deus estaria chegado. Se fosse o contrário, né, além de dizer que o Senhor estava expulsando, né, pelo poder de Beelzebul, isso parece estranho para nós, né, de ouvir alguma coisa assim, né, mas automaticamente o reino de Deus não estaria chegando, não existiria o reino de Deus chegado entre eles, como o Senhor vinha apresentando. E aí ele coloca, então, a questão da casa dividida, e ele termina, como o Marcos falou, né, na questão de que aquele que comete a blasfêmia contra o Espírito Santo não seria perdoado, né? Então, para nós, hoje, né, olhar para isto, né, ler uma passagem assim, eu falo por mim, né, é muito difícil de entender como é que o ser humano, né, pode chegar a ponto de falar o que falou para Jesus Cristo, né? Mas para nós percebermos como é que nós não prestamos mesmo, né? Como o ser humano é terrível, né? Mas é uma passagem muito, para mim, difícil de ler, né? E de perceber como é que alguém pode falar isso para o Senhor. É muito complicado para mim, né? Mas eu sei que está na Bíblia, então falaram mesmo, mas é muito estranho para mim. Assim, a pessoa ouve de Jesus e não acredita, né? Enfim, uma série de coisas que nós hoje enfrentamos, né? Mas na época alguém ver o que o Senhor fazia, né? E ser tão coração duro a ponto de falar isso para Jesus é muito difícil, né? Para mim é muito difícil, mas é assim que aconteceu. Quem ia falar? Pastor? Então, quando eu leio algumas passagens assim daquela época, né, de o que acontecia com Jesus e o povo judeu, aí você fica assim, como é que pode, né? O Messias estava junto com eles, né, mostrando os sinais, e ele passou por tudo isso, né? Mas depois eu fico pensando uma questão. Na verdade, isso era plano de Deus no coração dos judeus para que se cumprisse a crucificação, e por isso levou o povo a todo esse momento de recusa, e se não houvesse essa perseguição, essa recusa, não haveria crucificação. Então eu fico nesse dilema. Foi um caminho traçado por Deus para que se chegasse à crucificação, e às vezes fica assim, eu fico nesse pensamento de julgamento. Pô, como é que os judeus negaram o Messias na Terra? Viram eles os sinais, os milagres, mas depois eu fico pensando, mas tudo é um plano de Deus para que se cumprisse a crucificação. Porque se houvesse aceitação, se houvesse todo o louvor e toda a glória, vamos dizer assim, não chegaria a crucificação, não chegaria à plenitude dos tempos. Então você fica nesse dilema
é um caminho que foi traçado por Deus para se chegar-se a profecia, a promessa do Salvador, ou foi intenção deles de negarem até o fim? Então tem um dilema de caminho traçado por Deus para que se cumprisse a plenitude dos tempos, né? E tudo é uma coisa de você ficar refletindo do julgamento, de você julgar o povo judeus, né? Que às vezes você fica julgando, né? Como é que pode, né? Tudo isso se passou e eles não viram quem estava ali na terra, eles não sabiam que era o Messias. Então tudo tem essa questão de você analisar bem, né? O comportamento do povo, né? Do que se cumpriu até ali. A gente, vez por outra, cai naquele dilema, né, vou dizer, usando a tua expressão, naquele dilema da soberania de Deus e a responsabilidade humana. Né? É um tema que a gente nunca irá entender, mas ele está revelado na Bíblia. Mas a gente não vai entender completamente. Tá? Mas então, como eu falei no início, né, este é o plano, né, foi o plano de Deus, é o plano A, né, é o único plano, não tem plano B. Então, o Senhor não veio, né, e por causa, né, tipo assim, porque os judeus, porque o povo dele o rejeitou, então aconteceu o que aconteceu, né? Este plano, por isso que para nós, queridos, é muito importante, né, nós, agora que estamos estudando, estamos lendo o Antigo Testamento, nós estamos lendo diariamente, é muito importante para todos nós, né, conhecermos o Antigo Testamento, conhecermos as promessas do Antigo Testamento, aquilo que o Senhor deixou revelado já no Antigo, né, de que iria acontecer no Novo. Né? Então, este plano, né, já estava descrito no Antigo Testamento. Né? Por exemplo, né, nós vamos chegar lá, né, em Isaías, né? A gente vai lembrar um pouquinho de Isaías 53, de 49 em diante, né, que vai falar do Messias sofredor, de como ele sofreria. Então, este plano já estava descrito. Claro que não totalmente compreendido, né? Nós conhecemos a história do povo de Israel, a despeito de tudo aquilo que Deus falou, né? Eu tive estudando, especialmente essa semana, sobre algumas questões sobre o exílio babilônico e tal. Nós não pensamos um pouco assim? Puxa, Deus falou assim para ele, olha, não façam isso, isso, isso. Se vocês fizerem, vocês serão exilados, né? Usando uma frase muito simples, né? Mesmo assim, eles fizeram, né? Então, é a soberania de Deus, né, em mostrar que eles iriam fazer, mesmo assim, os alerta para não fazer, né? Sabendo que eles iriam fazer, a soberania de Deus, né? E Deus vai cobrar de nós a nossa parte, a nossa responsabilidade humana, né, em ter feito aquilo que Deus falou, não faça, embora Deus soubesse que eu iria fazê-lo. Não é verdade? Então, é um tema muito difícil de nós entendermos, né? Mas a Bíblia fala que os homens são responsáveis pelos seus atos e nós responderemos diante de Deus. Então, como você falou, né? Embora seja difícil para a gente entender por que os judeus fizeram o que fizeram, e aí sempre é bom lembrar que eu, não sendo judeu, faria a mesma coisa, né? Nós não somos melhores do que eles, né? Se nós não o fazemos, é pura graça de Deus, né? Se eu não cometo o pecado que eu tenho todo o potencial de cometer, eu não faço por graça de Deus, né? Então, essa é a questão de que quanto mais nós estudamos e conhecemos o Antigo, as promessas advindas, né, do Novo Testamento, né, não é que fica mais fácil, mas a gente começa a compreender um pouquinho mais a própria rejeição do povo de Israel. Né? Por quê? Porque estava revelado no Antigo Testamento de que o Senhor viria,
ele seria rejeitado, né, para que depois o Senhor retornasse para instalar, né, o reino dele. Não seria na primeira vinda. Está revelado no Antigo Testamento de que quando o Senhor viesse, ele não instalaria o reino. Seria na segunda vinda dele. Agora, por quê? Como você falou, você lembrou bem, né? Porque ele teria que morrer na cruz, né? Aí, voltando àquela questão que a própria Jandira levantou em outro tema, né? Se a gente imaginasse seria diferente, né? É pura imaginação, né? Mas não nem dá para imaginar, né? Por quê? Porque, na verdade, o Senhor deixou revelado que seria desse jeito. Então, ele teria que ir à cruz. Por quê? Porque já no Antigo Testamento fala, e Hebreus confirma, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, o Senhor teria que derramar o sangue dele. Daí você começa a entender um pouco mais a própria realidade dos sacrifícios do Antigo Testamento, né? Então, esses sacrifícios eram sombra daquilo que o Antigo revela, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, ele teria que ser morto. E ele só poderia ser morto se ele fosse rejeitado, ainda que ele tenha ido voluntariamente, como ele próprio fala, né? A minha vida eu dou voluntariamente. Então, a gente sabe que, ainda que ele tivesse dado a vida dele voluntariamente, ele deu porque foi rejeitado. Então, são coisas assim que a gente só entende pela fé, né? Só pela fé, né? Porque parece que as coisas não se encaixam, né? Mas se encaixam, né? Encaixam quando a gente crê neste plano de Deus, é plano único, né? E aí, se vocês me permitirem, eu volto lá para Gênesis capítulo 3, né? O Senhor não sabia que Adão e Eva iam errar? Mesmo assim, ele criou. Ele criou sabendo que eles iam fazer. Olha, é tipo assim, né? Olha, não coma daquela árvore, né? Mas assim, mas eu sei que vocês vão comer. Mas não conta para ninguém. Não conta para ninguém. Eu sei que vocês vão comer, mas não coma dela, né? Deu a possibilidade da obediência. Vocês podem obedecer. Por isso que hoje, em Cristo, sabendo tudo que está diante de nós, a gente olha para a Bíblia e eu sei que em Cristo eu tenho a possibilidade de obedecer. Eu posso obedecer, eu tenho condições de obedecer, né? E eu vou responder pela desobediência, ainda que Deus saiba que eu vá desobedecer, esse caminho não é oculto a Ele, mas é assim que acontece, né? Então, é interessante mesmo, Fernando, a gente olha para essas coisas assim, puxa, como é que os judeus podem falar isso do meu Salvador, né? Mas se eu tivesse lá, eu acho que eu cometeria semelhante pecado, alguma coisa assim, porque eu não sou melhor do que eles, né? O problema não são os judeus, né? A questão era o plano de Deus, né? Não é verdade. É que nem você vai discutir com ateus, ele vai contestar a Deus e falar assim, mas para que ele plantou a árvore lá se ele sabia que o pessoal ia comer? Né? Aí você fala da desobediência do ser humano, né? Aí você responde para o ateu, pergunta para ele, né? Então, eles vão sempre questionar a Bíblia, né? Tem influência. Uma frase que o Carlos Oswaldo usava, Jandira, ele falava assim, o grande propósito de Deus, tanto lá no Éden, né, como aqui para nós também, né, é a questão da obediência voluntária, né, do amor voluntário, né? Deus nos dá a graça de nós o adorarmos, de nós obedecermos, porque a minha vontade é essa, entende? Ele trabalha de tal maneira no meu coração, na minha alma, para que eu deseje obedecê-lo. Ele não precisa de nada, né? Mas ele me dá a graça de eu desejá-lo, de eu adorá-lo, né? Voluntariamente, né? Então, essa questão da vontade, né, é muito interessante, né?
como Jesus falou, né? Lá no Jardim do Getsemane, não seja a minha vontade, mas a tua. Não é verdade? Então, essa questão de eu poder adorar a Deus voluntariamente, porque eu quero, porque eu desejo, ele me dá a graça de fazer isso. Porque ele não precisa da minha adoração, ele não precisa de mim, né? Mas ele me concede a transformação na minha alma de tal maneira que eu deseje fazer isso por quem ele é, né? E aí essa é a grande bênção de hoje, nós andarmos com o Senhor e desejar andar, né? Não é uma questão apenas de uma obrigação, sabe? Não é uma questão de uma religiosidade. Olha, eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, estou frito. Se eu começar a pensar assim, não vai dar certo. Entende? Não é voluntário. Eu faço porque eu estou querendo outras coisas, né? Eu faço porque eu não estou querendo passar por problema, né? Não estou querendo ser disciplinado, né? Ainda não é o ideal, embora faça parte da nossa vida, o temor de Deus inclui isso. É claro, nós somos filhos, e quem é filho sabe, né? Eu não quero que meu pai fique chateado comigo e meu pai me discipline. Mas o que eu mais preciso é não apenas isso, é desejar não entristecê-lo, é desejar fazer a vontade dele. Eu acho que isso é dentro do processo de andar nele, de desejar mais e mais o Salvador. Você ia falar, Marcos? Eu cortei você. Então, eu tava pensando que tem influência maligna, né? A influência de Satanás. É a ideia de Satanás. Que nesse caso aqui da pergunta aqui, o Beelzebub, acho que a expertise de Satanás era dizer que não tinha reino nenhum. O reino de Deus não tinha reino nenhum, entendeu? Então, todo mundo está sobre a influência de Satanás mesmo. Porque até hoje, se eu quiser, eu não peco. Se eu quiser, eu não cometo um pecado. Se eu pensar e não seguir a influência de Satanás, eu não vou pecar. Então, às vezes, o livre-arbítrio está em mim mesmo. Né? Que nem os judeus estavam nos judeus. Tinha a influência do diabo e o cara resolveu ouvir a voz do diabo. Que nem Adão. Ele podia não pecar, mas ele ouviu a voz do diabo. Deus sabia, Jesus sabia que ele ia pecar. Ele sabia de todas as coisas, mas ele também poderia não pecar. Ele ouviu a voz de Satanás e pecou. Então eu acho que também isso está interligado nos judeus também, né? Por que eles não queiram? Ouviram a voz de Satanás. Influência maligna. Sim. Não é? Influência do mal, exatamente. O mundo jaz no maligno, né? Desde lá. Né? A gente vai falar da tentação, vamos ver se a gente chega lá hoje, daqui a pouquinho, né? É interessante a gente perguntar, né? Vou perguntar para vocês um pouquinho sobre isso, né? Por que o Senhor foi tentado, né? E, na verdade, desde lá de trás, né? Quando Adão deu ouvidos, né? A Satanás, né? Ele pegou toda essa questão do domínio, tudo aquilo que Deus havia dado para ele, e ele entregou voluntariamente para Satanás, né? Então, a gente vai pensar um pouquinho, daqui a pouco eu vou perguntar sobre a tentação de Jesus, começando, né, o ministério dele. Muito bem, posso seguir? Alguém tem mais algum comentário? Senão eu vou para as perguntinhas. Aqui tem uma perguntinha assim, não sei se vocês responderam, né? É uma afirmação primeira, não é o sinal de fé fraca você não entender algumas coisas que estão na Bíblia, né? Marcos 4:34 diz que até mesmo os discípulos precisavam de Jesus para explicar suas parábolas. E nós não somos diferentes. Nós somos da pessoa do Espírito Santo, Deus Espírito, que nós habita, para nos explicar aquilo que nós não entendemos. E aí ele faz uma perguntinha. O que você faz quando encontra uma passagem da Bíblia que não entende? O que você faz? Tem algumas possibilidades. Passa batido, deixa para lá, vai no Dr. Google,
ora, fala com o pastor, sei lá, qualquer coisa. O que você faz? Quando encontra uma passagem da Bíblia que não entende. Já aconteceu? O que você fez? Ora e procura, ora e pergunta para Deus. Ora e pergunta para Deus. E vai estudar no Dr. Google. Fale, Val. Geralmente eu aproveito, porque sempre vem outras referências coladinhas, né? Ali, por exemplo, que nem, vamos dizer, às vezes eu estou em Atos, só uma suposição, né? E ali, numa passagem ali, tem uma referência ali que eu encontro o mesmo texto, digamos assim, ou ali em Romanos, então eu vou em Romanos, aí tem uma referência lá no Antigo Testamento, no livro de Números, e eu vou em Números. Geralmente eu costumo ler todas as referências que tem ali, coladinho naquele texto, e eu gosto também sempre de olhar as notas de rodapé, né, porque geralmente eu leio na Bíblia de Estudo, né, e às vezes tem umas notas de rodapé também que traz outras referências, e aí eu costumo buscar assim, e quando a coisa vai além, às vezes eu pego a enciclopédia, que é o dicionário, e aí eu procuro aquela passagem dentro de um tema, né? E vou buscar no próprio dicionário outras referências. Eu procuro contextualizar, né? Porque daí, às vezes a leitura de uma segunda referência já traz a resposta daquela minha dúvida, né? Ou então a compreensão daquilo que eu não entendi. Mas mesmo assim eu gosto de olhar outras, né, todas que tem ali coladinha, por isso que às vezes eu demoro a ler, né, um livro da Bíblia, porque geralmente eu faço todos esses caminhos. E aí para eu ter todo não só o entendimento, mas a confirmação de todos, né, as referências envolvidas ali. Eu gosto de ter assim uma compreensão boa. A primeira vez que eu li a Bíblia, eu li naquela coisa da curiosidade mesmo. Mas a partir da segunda vez eu já fui de uma forma mais, né, estudando, vamos dizer assim, para tentar compreender melhor o contexto da época, né, vamos dizer assim, historicamente, o contexto histórico, geográfico, coisa do tipo, cultural também. Enfim, eu faço desse jeito. Muito bem, muito bem. Deixa eu aproveitar o que a Val falou e lembrar todos nós de um princípio, né? Quando a gente encontra uma passagem da Bíblia, alguma coisa que nós não entendemos, né? Temos que lembrar de um princípio da interpretação das Escrituras, chamada hermenêutica, né? Que é a Bíblia se explica. Tá? Então, um princípio é que um texto obscuro, ou assim que a gente não consegue entender, ele é clareado por um texto mais claro, né, da própria Bíblia. Então, guardem sempre isto. A Bíblia se explica. Tá? Então, se esse texto aqui eu não estou entendendo, há uma referência, né, há uma outra passagem que vai lançar luz sobre esse texto que eu não estou entendendo. Tá bom? Então, guardem isso, né? Porque é muito importante isso que a Val falou. Né? Então, orem, claro, aquilo que o Marcos falou, né? O primeiro ponto mesmo é orar para que o Espírito Santo, né, ilumine, revele, né? O autor da Bíblia é quem vai nos orientar e iluminar a nossa mente para entender aquilo que está escrito, tá bom? Então, guardem isso aí, né? Porque é importante para a nossa caminhada com o Senhor, né? Nosso entendimento das Escrituras. E esse é fundamental, porque ninguém precisa, nenhum de nós precisamos fundamentalmente, né, conhecer as línguas originais, alguma coisa assim, para entender a Bíblia. Não, nada disso. Isso auxilia? Claro que auxilia, né? É uma ferramenta, mas nós não precisamos disso para entender. Nós precisamos da pessoa do Espírito Santo que habita em nós, é Ele que revela, é Ele que abre o entendimento, e Ele usa a própria Bíblia para isso, né? Então, Ele vai levar os nossos olhos, né, para outra passagem, para outras coisas. Vocês podem ter ferramentas, a Val usou a ideia do rodapé,
é legal isso aí? Claro que é, né? São as Bíblias de estudo para nós, né? Então, isso é importante. Pessoas que já passaram pelas etapas que nós estamos passando, já escreveram para nos abençoar, para nos ajudar, né? Só não esqueçamos que os rodapés não são inspirados, né? Então, são orientações, são dicas, né, de irmãos e irmãs que já passaram por este processo. Mas o princípio é esse que a Val levantou, né, de que é a Bíblia que explica a Bíblia. Tá? Se nós fizermos isto, antes de tudo, orar e ler a Bíblia, nós encontraremos a resposta. Não esqueçamos disso. Porque a gente sempre vai, né, para outras coisas. Ah, não entendi isso aqui, vou pegar um livro. A gente pula etapas, quando nós deveríamos ter o privilégio de nós descobrirmos, nós aprendermos, né, aquilo que a Bíblia quer nos ensinar. Quando a gente passa por este processo, né, nós ficamos cada vez mais desejosos de estudar, de conhecer a Bíblia, né, porque você entendeu, compreendeu, aprendeu pela orientação, pela revelação da pessoa do Espírito Santo de Deus. Então, isso é muito precioso para nós, muito precioso. Né? Então, eu deixei essa perguntinha aí, né, para que a gente chegasse nesse entendimento, ou fôssemos lembrados disso, né? Isso é tremendamente importante para todos nós. Legal? Mais algum comentário? Senão, eu vou passar para as perguntinhas. Pastor? Oi, Dira. O aspecto que o Marcos falou, né? É um aspecto bem interessante de não entendi, vou orar e pedir para Deus, né? Que eu creio que tem esse momento também, assim, de discernimento bíblico, que não é que a gente não entende o que está escrito, mas a gente percebe que Deus quer falar alguma coisa com a gente naquele texto, mas não vem tudo. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, né? Com a leitura anual que a igreja está fazendo, né? Eu estou acompanhando também junto, a gente está em Jeremias. E aconteceu essa semana, mas eu estou adiantada, assim, já acabei o livro de Jeremias, a gente acho que ainda está lendo esse hoje, né? Não sei. Mas no começo do ano, a gente leu Gênesis 1, né? Aí Gênesis 1, fica lá. À tarde, amanhã do primeiro dia, à tarde, amanhã do segundo dia, à tarde, amanhã do terceiro dia. E a gente sabe que nada na Bíblia está lá por acaso, não é em vão e tal. E aí esse negócio que me incomodou demais. Para que ficar repetindo que foi à tarde, amanhã? E fiquei, mas podia ter sido isso de outro jeito. Então, se não foi, é porque tem um propósito. Aí eu lembro que eu cheguei aqui na MEAP também perguntando para as meninas, sabe? O que vocês acham? Por quê? Né? Porque eu sabia que tinha é como se tivesse um segredo ali, sabe? Para mim, pessoal, né? Como se tivesse um segredo, eu não sabia que segredo era aquele. E pedi para Deus revelar esse segredo para mim. Por que tá tarde, manhã, primeiro dia? Por quê? E ninguém aqui também falou, não sei, né? Ninguém, sei lá, não tinha incomodado ninguém. Achei me incomodado. E aí, essa semana, além do Jeremias 33, né? Que ele fala assim, 33, 25, ele fala assim, até abri aqui para ler para vocês. Deixa eu ver, Jeremias 33, 25, fala assim: assim diz o Senhor, se a minha aliança com o dia e com a noite não mais vigorasse, e eu não tivesse estabelecido as leis fixas do céu e da terra, então eu rejeitaria os descendentes de Jacó e do meu servo Davi, e não escolheria alguém para a sua descendência, para governar a descendência de Abraão e tudo mais. Quando eu li esse texto, aí, na hora, assim, foi assim, automático, o Espírito Santo falou assim, agora isso aqui é para você entender por que lá em Gênesis eu falei primeiro dia, amanhã tarde, porque assim, é uma aliança, eu tenho uma aliança, então, o dia que você vir que isso foi quebrado, que isso foi, né, aí sim, eu poderia falar assim, eu rejeito o meu povo, eu rejeito, né? Nossa, foi assim uma bênção para mim, sabe? Então eu penso que isso que o Marcos falou tem esse lugar especial no nosso relacionamento com
com Deus, de ler um texto, aquilo incomodar demais, você de repente não é assim, pode ser, né? Acho que faz parte, como o senhor falou, mas o Espírito vir naquela hora certa e falar, tá aqui, ó, é isso aqui. Então, eu não vou rejeitar, eu tenho uma aliança com vocês, né? E nós somos, né, povo de Deus, né? Nós somos um povo na aliança com Deus. E é para a gente confiar, para que a gente confiar. Que assim como tem a tarde e a manhã do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto dia, a aliança do Senhor permanece para sempre. Que legal. Muito joia. Eu li essa passagem e interessante como Deus fala ao coração de cada um do jeito que ele quer, de acordo com a própria oração, como você falou, né? Eu passei por essa passagem, acho que ontem, anteontem, não lembro. Ontem, não. Hoje, né? Ontem foi 14, foi até o 32, né? Mas eu já tinha passado por isso aqui. Muito legal. Muito 10. E aquilo que a Dira falou é interessante, porque, por exemplo, quando você está lendo a Bíblia, como ela falou, acontece comigo também, né, de não entender ou de alguma coisa que você coloca para Deus e aquele texto permanece. Às vezes eu permaneço estudando um pouco mais ele, né, porque não entendi completamente. A Bíblia é maravilhosa, você está lendo um texto que já passou por ele várias vezes, né, mas naquele momento há uma percepção diferente, alguma coisa que o Senhor quer falar ao teu coração, e às vezes você permanece naquele texto ou naquele tema, né, naquela dúvida por alguns dias, né? Não se, entre aspas, não se resolve naquele dia, né? Por isso que a palavra de Deus, né? Ela é palavra de Deus, né? Ela é maravilhosa, ela é assim excepcional, né? E a gente vai estudar e sempre alguma coisa diferente para entender. Por exemplo, a Randira colocou um negócio interessante aí que eu não tinha pensado, né? Eu li essa passagem da própria questão olha, sempre vai existir mesmo dia e noite, e lá em Gênesis, depois, né? Depois do capítulo 1, mas lá para o capítulo, acho que 9, um pouco antes da questão do dilúvio, né? O Senhor vai falar, olha, sempre vai existir, né, dia e noite, inverno e verão. Ele não fala nem das outras, né? Outono e primavera. E eu estava outro dia falando com a Miriam, se vocês olharem hoje, essas duas estações, outono e primavera, elas não estão assim tão visíveis, né, do que inverno e verão. Inverno e verão é muito mais enfático hoje do que outono e primavera. O outono e primavera, elas meio que se misturam, né? Não é assim tão separado, né? Um tempo atrás, né? Primavera era primavera, outono era outono, as estações eram bem visíveis. Hoje elas estão um pouquinho misturadas, mas inverno e verão, isto é bem claro, porque a Bíblia já fala isso. A Bíblia lá em Gênesis fala, né, do inverno e verão, noite e dia, né? Então é interessante a gente lembrar desses aspectos aí. Pastor, posso fazer um comentário sobre a Bíblia? Por favor. Então, meu filho e a esposa dele são leitores Você vai na casa deles, a metade da casa é livro. Eles leem muito, são pessoas que dedicadas à leitura mesmo, que gostam muito. Então ele vem aqui em casa e começa a falar e fala assim, pai, você leu quantos livros esse ano? Aí, antes de eu começar a falar, ele fala, a Bíblia não vale. Ele fala, a Bíblia não vale, fora a Bíblia. Mas o que eu acho mais interessante nisso tudo é que a Bíblia é o livro mais lido, mais vendido, é o livro mais interessante. No caso dele, a Bíblia seria a coisa mais interessante para eles lerem, né? Mas que nem a gente fala, né? A gente tem que estar interligado, a gente tem que ter alguma ligação para a gente ler isso aqui e entender e colocar de coração. Sei lá, quando a gente começa a ler, a gente bota nosso coração aqui. A gente quer crer, tem isso aqui como verdade. Então eu sempre falo para a pessoa,
Aí eu falo, vai pregar fala sobre algum assunto, a pessoa fala assim, aí já a primeira pergunta que eu faço assim, você crê na Bíblia? Ah, não creio na Bíblia. Então, parou a nossa conversa aqui. Se você não crê na Bíblia, não vamos nem discutir. É o que eu falo pro meu cunhado. Ah, tu crê na Bíblia? Eu não creio, então não vou nem começar a falar para você. A gente não tem argumento, não tem base, porque a base é a Bíblia, para qualquer assunto que a gente vai comentar aqui. Então, é interessante porque as pessoas não... Meu filho, por exemplo, se ele não tiver o Espírito de Deus para ler isso aqui, né? Ele não vai entender, vai achar que é uma ficção. Que Deus é mau, né? Que Deus é mau, vai começar a entender isso. Então, é interessante, pelo desinteresse, revela que, na verdade, a pessoa não está muito interligada. Eu falo assim, os seus livros são fáceis de ler. Você lê, você entende uma história. Aqui não, você precisa de algo mais. Crer realmente e colocar o coração aqui para poder entender. Então, é o desafio. Meu desafio para ele é ele ler a Bíblia e entender isso aqui. Aí tu não lê porque tu não entende, entendeu? Então, aí, filhote, perdeu. Né? E a própria realidade também, né, de que nós cremos, a palavra de Deus é tão maravilhosa, né, que se a pessoa se dispuser a ler a Bíblia, né, o Espírito Santo age de tal maneira que vai abrir o entendimento da pessoa, porque essa é a ação do Espírito Santo, né? Ele age, né, mediante a palavra revelada, né? Então, por que nós evangelizamos, né? Nós compartilhamos aquilo que a Bíblia fala a respeito de Jesus, a respeito de salvação. E o Espírito Santo, então, age no coração da pessoa, desvenda, né, tira a cegueira espiritual e a pessoa passa a entender e fala assim, nossa, eu nunca tinha pensado, nunca tinha entendido, ou coisa assim, né? Então, o desafio, né, Marcos, para nós que temos filhos, né, sempre levar os nossos filhos e desafiá-los a ler a palavra de Deus, né? Porque lendo, mesmo até assim, não crendo muito, né, mas lendo a palavra de Deus, o Senhor se revela através dela, né? Então, é um desafio para a gente mesmo, né? De poder ler, né? Hoje nós lemos, né? Porque amamos a palavra, né? Mas alguém um dia, né, contou uma história para nós, né? Falou-nos a respeito daquilo que a Bíblia fala a respeito do Salvador, né? Mas a compreensão mesmo é pela pessoa do Espírito Santo. Mas aí é um outro processo, né? Você está estudando a Bíblia, lendo e entendendo pela ação do Espírito em nossa vida, né? No estudo. Mas a salvação também é assim, né? O Senhor tira as escamas pela palavra revelada, né? Então, nós precisamos sempre mais e mais pregar, né? Falar versículos. Por isso que é importante nós termos na nossa mão os 5 pontos da salvação. Nós temos na nossa mão os 5 versículos que apresentam o que a gente chama de plano da salvação. Nós tivemos estes 5 na mão, né? O livro sem palavras, né? E contarmos essa história através dos versículos, né? A própria Bíblia se explica. Então, nós começamos de um que fala do pecado até o céu, e nós deixamos que o Espírito Santo use estes versículos já tão conhecidos por nós, né? Mas desconhecidos das pessoas, e deixa que a palavra de Deus, diz ela mesma, ela nunca volta vazia, né? A gente planta a sementinha no coração e o Espírito Santo faz a obra com versículos conhecidos por nós, né? Por isso, para nós, voltando àquela história que o Fernando falou, né, de que às vezes nós esfriamos, deixamos de lado, né? Talvez hoje, né, no nosso dia a dia, nós tenhamos estes 5 versículos da cabeça e quando conversarmos com alguém, assim, posso te contar uma história? Conta 5 versículos. Você contou a história da salvação, né? O restante, tudo que nós estamos falando hoje, ele vai entender a partir do encontro com Cristo e da habitação do Espírito Santo de Deus, né?
é assim que Deus faz conosco, como Ele faz com crianças, por exemplo, né? Nós temos feito trabalho com as crianças lá na casa da Adriana, né? Contando histórias, contando livros sem palavras, né? E é interessante, né? Como uma criança de 4 anos, olha, 4 anos, o Miguel, ontem, né? O Miguel ouvindo a história, ele tem 4 anos, o Miguel. Ele olha para mim e fala assim, ele fica com medo de mim porque ele fala, você é muito grande. Ele sempre costuma ver uma pessoa, uma mulher e pequena contando a história. Quando eu fico lá, ele se afasta um pouquinho. Agora que ele está se enturmando comigo, mas ele acha que eu sou muito grande, né? Mas o Miguel, ontem, ouvindo a história, ele chorou 3 vezes. Ouvindo a história. Porque aquilo que a Miriam estava contando, a história dele, né? Interessante que ele estava na história de Pedro preso e a igreja orando. Então ele estava contando essa história e ele ouviu a história e por 3 vezes ele chorou. E depois a gente foi conversar um pouquinho, né? E ele, meu tio está preso, a família está com dificuldades, né? Então você vê como a Bíblia ela aplica-se ao coração das pessoas e de uma criança de 4 anos que, ouvindo a história bíblica, chorou, né? E eu fiquei assim muito emocionado de ver como a Bíblia atua no coração das pessoas. É assim que ela faz, né? Então, ler a palavra, né? Deus se revela pela palavra, né? Ao coração de quem quer que seja, na pessoa do Espírito Santo de Deus. Muito bem, vamos para as perguntinhas? Já são 11h20, vamos ver. Essa aqui são tudo facinha, só tem uma difícil. A primeira, a prisão de João e sua eventual morte mostraram que ele foi rejeitado pelo povo. De quem foi a rejeição e morte que isso antecipou? Resposta? Simão Pedro. Estevão. Simão Oi? Pedro. Não. Estevão. Não. Qual foi a resposta? Jesus. Jesus. Filhos. Jesus. 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 Você falou? Mais uma vez você. Nossa, eu... O pastor. Oi. O Marcos fica achando que tudo é pegadinha. Aí ele falou assim, não, Jesus é muito fácil, vou colocar outro. Ô, Marcos. Ok. A segunda. Olha, Quem responde? Responde aí, Elas. Quem responde a segunda? Coloquei a primeira. eu coloquei a primeira, mas também não tem muita certeza. A primeira? Coloquei a primeira. É a primeira. Ok. É a primeira. Mateus É a primeira. 11, 20, 24. Deixa eu ver. A irmã Úrsula está ainda aí, irmã Úrsula? Não, né? Ela já caiu. Tadinha. Muito bem. Eu estou perguntando porque ela gosta de responder, né? Ela fez as perguntas, mostrou no início aqui para nós, falou, olha, eu fiz tudo, mas infelizmente a internet dela não colabora. A terceira. Qual o argumento que Jesus deu contra a acusação dos fariseus, naquela passagem lá que nós comentamos? Coloquei a primeira também. Primeira. É a 2, não é? A 2? Ah, não. Eu coloquei a primeira. Eu coloquei a primeira. Aí deixa. Eu tô. Qual foi o argumento que Jesus usou? O argumento, eu acho. O argumento dele. O povo reconhece os outros exorcistas, né? Porque não estava reconhecendo. Eu acho que é a primeira. Eu coloquei a primeira que o reino, se Satanás expulsa, né?
Não fala nada. Tu acha? Não é o 2? É a 2. Vamos ler a passagem. Vamos lá para Mateus capítulo 12. Terceira. Não é Lucas 11, 19 e 20? Bom, são passagens paralelas. Ah, tá. Podemos ler Não, as sim, duas sim, para ver sim. se tem alguma informação. Mateus Tá. capítulo 12. Versículos 25 e 26. Gostoso. Mateus 12, 25 e 26. Tá aberto? Tá. Eu acho que é a terceira. Ou todas. Ou tudo assim. Porque tem duas mesmo, né? Essa aí da divisão dos reinos, né? Aí e essa a segunda. Olha, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Então, qual foi o argumento de Jesus? É a primeira. A primeira. Aí, Homero, nós ganhamos bala de banana, Homero. Ganhamos bala aí, já. Vamos pôr a balinha aí. Ó, para os interessados de plantão, eu já comprei a balinha de banana, tá? Se Deus quiser, agora, no final do mês, a gente vamos para presencial. A parte mais importante eu já fiz, que é a bala de banana. Muito bem. A quarta é facinho, né? A terceira. É parábola? O Fernando respondeu o que é a quarta, não falou? Partes do sol. Mas não funciona, né? Ok, parábolas. E a quinta? A segunda. Eu também coloquei a segunda. Qual das alternativas não é uma característica da nova forma de reino na era presente? Não é uma característica. Pergunta 5. E agora letra. Pergunta 5, é isso, Fernando? É assim. Ah, tá. Ó, não é, tá bom? A primeira, haverá uma semeadura da palavra de Cristo que produzirá frutos tremendos nos corações daqueles preparados para receber a mensagem? Isso acontece hoje ou não? Acontece ou não acontece? Essa é ou não é uma característica da forma de reino hoje? Acontece. Então, isso é sim. A segunda, Satanás estará preso até o fim dos tempos. Os crentes não terão que ficar atentos a falsas doutrinas. Sim. Não. Isso acontece? Não. Não. Presta atenção. Então, acontece. Satanás está preso. Está. Ele não está preso, Rosa. Não está preso. Não está preso. Ele não está preso. Satanás está preso. Essa é a resposta. Então eu acertei. E é a segunda. Então eu acertei. É a 2. Eu acertei, então. Foi o que eu falei. Acertei também. Homero acertou também? Também. Tá certo a minha resposta. Porque o terceiro acontece. O novo programa começa pequeno, mas crescerá muito. A parábola lá do reino. Deus ganhará um tesouro nessa terra, dessa era, com o povo de Deus gentios. Também acontece hoje. Apenas a segunda não é uma característica. Então, Porque ele não está preso. Satanás vai ficar preso lá no milênio. Mas não hoje.
Então, é o que está falando, Satanás estará preso até o fim dos tempos. Eu acertei, então. Então, isso não é verdade. Não é verdade. E aí está falando que os crentes não precisam ficar atentos Então também não é verdade. A falta Então, essa também não é resposta. verdade. Exatamente, também não é verdade. Então, a resposta é a segunda. Então, acertei. Essa mesmo. Muito Então bom. acertamos. Acertaram. Muito Tá vendo, bem. Marcos? Tem pegadinha. Tá vendo o quê? Tá vendo o Marcos aí? Teve pegadinha. Ah, é. Quando Por passou, isso que tá ali. quando passou a falar, não, Não é. aí o pessoal começa a tremer. Falar, Tem que ler o enunciado. Bom. Vocês conseguiram, eu não sei se vocês receberam, como eu perguntei no início, eu cheguei a imprimir o material falando sobre uma chegada extraordinária. Vocês têm esse material na mão? Tem. Tem, né? Jesus, né? Que é um texto que fala onde Jesus nasceu e quanto nasceu e quando viveu. Nós falamos isso o outro encontro anteriormente. E aí eu coloquei 5, foram 5, 1, 2, 3, 4, 5 perguntinhas, considerando o nascimento de Jesus. Aí tem que completar. Aonde ele nasceu, cumprimento de qual profecia. Vocês têm esse material na mão? Sim? Ok. Responderam? Eu não respondi tudo, não. Só algumas coisinhas. Então vamos lá, vamos tentar responder rapidinho aí, um pouquinho. De repente, se você não... Vamos dar o gabarito rapidinho. Abram lá. Onde Jesus nasceu? Belém. Em Belém. É cumprimento de que profecia do Antigo? Eu não tenho um texto aqui, não sei se eu tenho esse. Eu anotei Miqueias 5, de 1 a 3. Eu também. Joia. Miqueias, capítulo 5. Muito bom. Por que Jesus teve que nascer em Belém? Primeiro, eu coloquei duas coisas aqui, que por causa do recenseamento, né, que eles foram lá fazer, mas também para cumprir uma profecia, né? Para cumprir... Qual profecia? Da primeira. Ele nasceu em Belém porque Jesus era da família de Davi, de Belém. Por isso que ele teve que ir para Belém, como você falou, Rosa, do recenseamento. Ele teve que cumprir o recenseamento, então ele foi para Belém porque Jesus era da família de Belém, da família de Davi, e eles tiveram que deslocar até lá. Né? O recenseamento foi o instrumento de Deus, né, para cumprir a promessa. José que é da família de Davi. Aí Jesus é um... Sim, Jesus como filho. Alguém falou, José era da família de Davi, né? O Edu. Sim, fui eu que falei, que o senhor falou Jesus, eu falei, foi no certo seria José, né? Porque Jesus não havia nascido como pai. ainda. Correto. Jesus como pertencente à família de José e Maria, né? Eles eram da família de Davi, então Deus usa o recenseamento para que eles fossem até Belém para cumprir a profecia, porque eles não estavam em Belém, não eram de Belém, tá? Eles estavam lá em Nazaré. Muito bem.
Quando Jesus nasceu? Outra perguntinha para baixo aí. No período de Herodes. Nós falamos semana retrasada, eu acho. Mais ou menos 5 ou 6 antes de Cristo. Lembra que nós falamos? Sim. Ainda nos dias do reinado de Herodes, o Grande. É 5 aqui eu coloquei. Sim, é 5. Depois eu vou entregar uma espécie de gabarito para vocês, tá? Mas a gente vai responder. Em que época do ano ele nasceu? Alguém pesquisou? Março. E que época de estação? Alguém pesquisou? Era inverno, verão, outono, primavera? Acho que era outono, né? Não tenho a mínima ideia. Não achei. Acho que era março, né? Deixa eu ver. Março, abril? Certamente dezembro não foi, né, Marcos? Oi? Dezembro não. Certamente dezembro não foi, né? Março e abril, essa época, não sei se vocês pesquisaram, é uma época que nós entendemos, né? De que ele provavelmente tenha nascido no verão, né? Ali, você fala outono, verão, essa época mais quente, né? Vou dizer assim, ou uma estação mais seca, né? Por quê? Por que vocês acham? Porque nessa época, estação seca ou de verão, né, os pastores poderiam ficar de madrugada ao relento, cuidando do rebanho. O que seria difícil, né, que acontece a passagem dos pastores lá, né, seria difícil se isso fosse em dezembro, que seria inverno. Aí é só para a gente ter uma ideia mais ou menos do que aconteceu e quando. Muito bem, depois você continuou lá, outra página. Quais eram os ritos da lei judaica quando uma criança nascia? Quem sabe? Quem pesquisou? Seria da circuncisão? A circuncisão de Jesus, quando? Que dia? Oitavo dia. Oitavo dia. Muito bem. Então, esses eram os ritos. A circuncisão ao oitavo dia, respeitou-se, né, os dias de purificação, e aí depois a apresentação no templo para a consagração do primogênito. Tá? Então, o que nós fazemos hoje, apresentar a criança, né, é uma atitude bíblica, assim como foi feito com Jesus Cristo. Alguém mais respondeu? Bom, como foi que Maria cumpriu a lei de Moisés? Né? Jesus, a primeira, como foi que Jesus cumpriu e Maria? Né? Eles obedeceram aquilo que já estava escrito no Antigo Testamento, lá em Números e também em Êxodo. Qual a implicação da obediência de Maria? Que dogma da Igreja Católica contraria o que Maria realizou quando do nascimento de Jesus? Alguém respondeu? Eu só tenho que saber. Tu não sabe essa? É católica. A resposta é a seguinte, queridos. Qual é o dogma da Igreja Católica que contraria o que Maria realizou? Passado os dias da purificação da mulher, lá em Levítico fala que a mulher traria ao sacerdote um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho, né, como oferta pelo pecado. E assim o sacerdote faria expiação pela mulher e a mulher ficaria limpa.
esta é a ordenança do Antigo Testamento que Maria cumpriu, a implicação da obediência dela. Agindo assim, tá? Essa atitude, né, e essa obediência dela, né, anula, né, esse dogma da Igreja Católica da Imaculada Concepção de Maria, ou seja, Maria sem pecado. Se ela nasceu sem pecado, como é o dogma, né, como é que ela teve que fazer oferta pelo pecado, tá? E ser considerada limpa pelo sacerdote? Então, a própria obediência dela a Levítico capítulo 12 mostra que ela não era alguém sem pecado. Então, essa ideia da concepção imaculada de Maria não tem fundamento bíblico. Tá, ok? Só para explicar um pouquinho essa realidade que Maria não era sem pecado, pelo próprio fato dela ter oferecido a oferta pelo pecado dela, para que ela pudesse ser limpa. Tá bom? Só para vocês saberem e defenderem biblicamente essa realidade quando for confrontado, né? Tá? Então, Levítico capítulo 12, depois eu vou entregar o gabarito e vocês vão ter guardado isso aí. Tá bom? Dá para a gente encerrar as últimas duas? Nosso horário já passou um pouquinho. Pode ter mais 5 minutinhos, rapidinho? Aí eu leio aqui com vocês, depois eu entrego o gabarito. Que fatos são ensinados ou ilustrados na época de Natal, mas que contradizem o que os evangelhos dizem a respeito do nascimento de Jesus? Tem algumas respostas. O que vocês colocaram? A questão da idade. A questão da idade? A idade de Jesus? Sim. Tem a questão da figura na manjedoura, né? Com José e Maria, os pastores e os magos. E essa figura não é correta. Os magos não estavam lá. Pastor. Oi. Os magos não estavam lá. Outra coisa. Em dezembro, a igreja comemora o nascimento de Cristo. Isso também não é verdade, porque ele não nasceu em dezembro. E por que a igreja faz isso? Então, a igreja faz, né, o nascimento do Salvador, né, isso é um fato, né? E nós não fazemos na época, até porque a época também ela não é uma certeza de dia, né? Nós sabemos uma época, como eu falei, a época foi março, abril, mais ou menos por conta daquilo que a Bíblia fala, dos pastores, né, ao relento, tudo isso, tá? Então foi março ou abril. Se fôssemos fazer a comemoração do nascimento dele, teria que ser ou março ou abril, à luz daquilo que a Bíblia revela para a gente, tá? Claro que ao longo de toda a história, né, decidiu-se por dezembro. Não vou entrar nos detalhes, todos nós conhecemos já um pouco dessa questão da história. O que importa para nós aqui é só apenas, né, sabermos alguns detalhes do que a gente usa quando vai fazer algum tipo de figura, ou até na nossa casa, quando faz, né, algumas decorações, né, coisas do gênero, né? Então, é importante saber, né, para explicar para os nossos filhos ou para as crianças, né, o que é importante para nós é que nós comemoramos o nascimento do Salvador. Isso é ponto. Tá? Se for em março, abril e dezembro, né, nós fazemos por uma questão até da própria sociedade, assim o faz. E eu não creio que há problema de nós fazermos, né? Nós estamos comemorando, sempre explicando, né, que não foi nessa época, mas nós estamos comemorando não a época em si, mas sim o fato dele ter nascido. E essas perguntinhas aqui têm a ver com algumas coisas que às vezes nós deixamos escapar, né? Por exemplo, né, eu coloquei aqui, né, nós sempre falamos sobre isso, muito se usa a figura de 3 magos.
né, muito se usa também a figura de reis magos. Então é bom nós sabermos que a Bíblia, primeiro, não fala que eram reis, só fala que eram magos. E não fala que eram 3, só fala os magos. Por que que a gente coloca 3? Por causa dos 3 presentes, ouro, incenso e mirra. Então aí acho que cada um levou um presente. Mas aí é pura conjectura. Então o que é importante para nós? Ao ensinarmos sobre o nascimento de Jesus, falarmos dos magos. E lembrarmos que não eram 3, porque a sociedade fala que eram 3. Também fala, sociedade, a própria Igreja Católica, um pouco mais, né? Fala dos reis magos, mas eles não eram reis, né? Mas eles foram lá e ofereceram os seus presentes a Jesus, tá? Um outro detalhe que é importante aqui colocar é só mesmo para a gente ter uma descrição um pouco mais exata, Edu, daquilo que a Bíblia coloca, né? Quando nós fazemos, por exemplo, uma figura que coloca os magos, né, ao lado dos pastores na manjedoura, né, na verdade, né, olhando assim para o texto bíblico e esquecer alguns detalhes. Por quê? Porque o texto bíblico fala que os magos, eles foram visitar Maria e José, né, na casa. Então, se é na casa, não é na manjedoura. E se é na casa, é num outro momento da história de José e Maria com Jesus Cristo. Entende? Então, é apenas para nós explicarmos, né, especialmente para as crianças e para nós também, esses momentos da história de Jesus, destes primeiros, né, da infância, né, na verdade, aí dos primeiros anos de Jesus Cristo, né, de que são anos que quase nem se fala, né? Se fala do nascimento dele e esses detalhes muitas vezes passam batidos, né? Então, eu entendo, Edu, de que não há nenhum problema de nós fazermos, por exemplo, no ano de dezembro, né? Porque nós explicamos exatamente, né, o que significa o Natal, né? E quando for necessário, nós explicamos também, né? Nós, que eu falo igreja e todo mundo, né, essa realidade de por que nós fazemos isso, né, sempre lembrando desses detalhes que a Bíblia nos ensina. Por isso que a gente dá o verdadeiro significado do Natal e coisas do gênero. Outra coisa que a gente, não vou entrar em detalhe agora, mas a gente pode falar depois, a gente fala também sobre árvore de Natal, né, a gente usa, né, mas árvore de Natal não poderia usar e coisas do gênero. Eu já preguei uma vez sobre isso e depois eu volto até a semana que vem e posso falar um pouquinho mais sobre essa realidade das coisas que a gente usa. Então, no caso, por exemplo, de usar uma manjedoura, né, é sempre lembrar que a família de Jesus ela teria mudado para uma casa após o nascimento do Senhor, né? E o encontro dos magos, ele não acontece na manjedoura, ele acontece na casa, segundo Mateus capítulo 2. Né? Mas são essas questões mais, não digo obscuras, mas a gente acaba não olhando com mais atenção, que faz com que a gente não entenda algumas coisas. Né? Como eu falei, do próprio nascimento do Salvador. Né? O ano 0. Né? O ano 0, aonde ele nasceu, né? E como é que fala que Herodes havia mandado matar as crianças até 2 anos? Como é que a gente interpreta isso? Aí, se você fala com alguém que não confia na Bíblia, que não acredita, vai dizer que a Bíblia tem erro. Então, nós temos que explicar esses pontos para que nós sejamos coerentes e convictos de todos os detalhes que a Bíblia apresenta, por exemplo, na questão do nascimento do nosso Salvador. Tá? Por isso, essas perguntinhas que eu coloquei aí. Tá bom? E para encerrar aí, só para a gente fechar, o horário já passou bastante. Por que Maria e José tiveram que fugir com Jesus para o Egito? Por causa da matança
que o rei Herodes o Grande havia decretado. É cumprimento de que profecia do Antigo? É isso. Quem escreveu? Oséias. Não sei o Não quê. sei se é isso. Oséias 11:1. Acertei. Coloquei Oséias 11:1. Mas eu queria E quando retornaram para a Palestina, eles foram para onde? Nazaré. Para Nazaré. Por que não permaneceram na Judéia? Deus avisa José do perigo. Arquelau era o rei. E era um mau rei. Isso, exatamente. Foram advertidos, né, por causa das maldades de Arquelau, filho de Herodes o Grande, que estava realizando na Judéia. Legal, queridos. Como eu falei, logo que eu conseguir imprimir, só para encerrar aqui com vocês, eu não vou conseguir entregar hoje o material, porque nós estamos sem impressora, estamos tentando arrumar ainda, ela está com problema, e eu não vou entregar nenhum material para vocês hoje. Espero resolver a impressora, senão vou ter que comprar uma mesmo. Aí a gente vai dar um jeito nesse negócio. Tá bom? Outro detalhe, orem direito por nós aí, por favor, para que, se possível, aí no finalzinho agora de agosto, as próximas 2 semanas, Deus permita que a gente já feche alguns detalhes e volte presencialmente na escola bíblica, com tudo que nós podemos estar retornando, tá bom? Orem por isso no seu tempo de oração com o Senhor, para que Deus nos permita acertar esses detalhes. Tá bom? E aí, quando eu conseguir imprimir, eu aviso vocês, entrego para a semana que vem a gente continuar. E eu espero, em nome de Jesus, que a gente consiga uma impressora aí, que é uma impressora laser, para imprimir a apostila inteirinha. Eu quero entregar a apostila inteira para vocês, para que a gente já estude sentadinho lá na igreja. Pastor, Tá bom? pastor, Oi. eu quero pedir oração para os irmãos estarem lembrando das orações. Eu já pedi lá na MCM nessa semana e tal, mas hoje de manhã minha filha me mandou a mensagem que, além do cunhado dela, agora a sogra dela está com Covid. E ela mora atrás, e a minha neta dorme toda hora lá na casa da avó. E a minha filha está grávida, não foi vacinada, tal. Então, para Deus ter misericórdia e guardar, porque tá na mão de Deus mesmo, porque eles lá não se cuidam muito, sabe? Acho que já pegaram Covid um monte de vezes, todo mundo lá, e agora tá o cunhado, tá a sogra, e a Mariana dormiu quase que a semana toda lá, porque minha filha estava fazendo aula muito cedo de manhã de autoescola, então preciso deixar ela lá. Então, orar para que Deus guarde mesmo, porque é isso. Amém. Agora de manhã ela me mandou a mensagem. Tá, João. Vamos orar por isso. Mariana, orem, lembre da Mariana. Mariana, né? Orar pela Mariana. Jandira, você pode encerrar para nós? Orando por nós, orando pela Mariana e família, pela proteção do Senhor. Pai nosso, nós queremos agradecer essa manhã que o Senhor falou conosco. Deus, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pela tua presença. Senhor, muito obrigada. Abençoa a vida de cada um de nós aqui que participou dessa aula. Deus, abrindo nosso coração, continua falando com a gente, impulsionando, nos mostrando como realizar a tua vontade no nosso viver, Deus, por favor. Amém. E agora colocamos diante do Senhor a vida da Mariana. O Senhor está cuidando dela, o Senhor tem poder, a tua forte mão é sobre ela, Deus. Que a Rosa e toda a família fiquem tranquilos no Senhor, sabendo que a tua vontade é boa, perfeita, agradável, que essa situação sirva para fortalecer a fé e para que a tua glória seja manifestada em toda essa situação. Abençoa Amém. essas 2 pessoas que estão com o Covid. Deus, por favor, Pai, manda o socorro ali, que haja restauração da saúde, Deus. Abençoa a família da Mariana, a filha, também o bebê, enfim, Deus, que eles se sintam realmente cercados pelo teu cuidado, pela tua provisão.
Nós queremos entregar nosso dia todo ao Senhor, Deus, nas nossas casas, glorificado seja o teu nome na nossa vida. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Obrigado, queridos. Beijo no coração de vocês. Até a noite, Deus assim nos permitir. Até mais. Tchau. Fernando, deixa eu falar contigo. Fernando, preciso falar contigo também. Vou te mandar mensagem, viu, pecador? Tá bom. Estou aí à disposição de vocês todos, tá? Só marcar a agenda. Tá bom. Ó, Val, daqui a pouco eu tô aí para almoçar. Venha. Por que eu não ouvi um ok agora? A minha Por que eu não parte ouvi é... assim, ok. Sejam bem-vindos. Tchau. Tchau. Então, eu perguntei pro meu filho, e ele falou, ele respondeu aqui, que tinha um varistor aí, que ele trocou, né? Te falei que é um varistor lá que tinha. E aí ele colocou de novo, explodiu de novo. Então, deve ter mais alguma coisa ruim lá. Então, ele tá testando, mas essas peças, às vezes, ele não tem aqui, tem que comprar, entendeu? Na internet, aí ele tá trocando as peças lá. Ele falou que deve ter algum... Ele fala os termos, né, que eu conheço. Um MOSFET ruim lá, é um capacitor lá que tá ruim. Então, ele tem que estar trocando. Aí, se estourar de novo, ele tem que ver um outro que tá ruim, então vai ter... Vai por varedura, né? Vai tocando um, tocando outro, para chegar até onde que tá queimado, entendeu? Estourou alguma coisa, tem muita coisa queimada lá. Beleza. Então ele tá vendo lá, tá bom? Obrigado. Na gaveta aqui tinha bastante ainda. Ô, Fernando, sabe o que eu precisava?